Olá, meu nome é Mariana Guerra, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre ela, a petrolífera mais polêmica desse país, a Petrobras. Eu vou fazer um resumão sobre todos os assuntos que você precisa saber. Vou falar sobre governança, mudança na política de dividendos, mudança na política de preços, a defasagem que está tendo agora, o resultado do segundo trimestre e vou falar sobre como tudo isso impacta não só a Petrobras, mas todo o mercado brasileiro de petróleo. Eu acho que não existem dúvidas que a Petrobras é uma das empresas mais polêmicas e comentadas no Brasil. Se ela está lucrando muito, reclamam, mas se ela está no prejuízo também. E existe motivo para toda essa comoção, ela é a maior petrolífera do Brasil, um monopólio, praticamente define o preço da gasolina no Brasil, então acaba impactando em toda a economia nacional. E aí quando o pessoal vê que a gasolina está muito cara, a empresa está lucrando muito, sim, eles ficam putos. E ao mesmo tempo ela é uma economia mista, né, controlada pela União, então as pessoas querem que ela tenha lucro para aliviar as contas do governo, até porque se ela tem prejuízo, quem acaba arcando é a gente. Então por causa de toda essa dualidade, existe um debate eterno sobre o que seria um nível aceitável de lucro para a companhia, né, sobre o que seria considerado um lucro ideal, um lucro aceitável versus um lucro exorbitante versus um lucro muito baixo. Ao mesmo tempo tem-se uma discussão enorme se a empresa deveria ter uma função política, né, cumprir com uma função social. E agora estão falando muito sobre a Petrobras por causa da mudança do novo governo, né? Viram que a gestão da companhia mudou, a política de preços, a política de dividendos. Viram que o resultado do segundo trimestre veio abalado, agora a defasagem está aumentando. E aí surge a pergunta, até que grau tudo isso está relacionado com a eleição do Lula? Será que a Petrobras está se politizando de novo? E sim, hoje eu pretendo explicar tudo isso. E aí vem a primeira coisa, pra gente entender o risco político da Petrobras, né, pra gente entender a preocupação do mercado, por que estão falando da defasagem, por que estão falando se ela vai voltar a ter prejuízo, né, pra gente entender tudo isso, a gente tem que compreender a história da companhia. E no caso, entender especificamente o que era a Petrobras no governo Dilma, né, essa Petrobras com função social, versus o que virou a Petrobras no governo Temer e no governo Bolsonaro. Na época do governo Dilma, goste você ou não, a Petrobras foi marcada por vários escândalos de corrupção que estavam acontecendo desde o governo Lula. E vale comentar que nessa época a gestão da companhia, a governança da companhia, era indicada considerando aproximação política, considerando partido político, o que com certeza ajudou para a corrupção acontecer. E nessa época a Petrobras teve um puta prejuízo, porque ter corrupção e uma gestão fodida não era suficiente. Eles também decidiram controlar os preços. Eles passaram a precificar os combustíveis desconsiderando o mercado externo, mas eles importavam petróleo. Então no final vieram umas bizarrices de queimar a caixa para conseguir vender gasolina, de se endividar, ter aquela dívida bizarra que vocês devem lembrar. E todo o discurso da época, importante ressaltar, era um discurso político e populista, de que a Petrobras deveria controlar o preço dos combustíveis, de que ela deveria cumprir com a sua função social, e aí dane-se o custo de produção da companhia, dane-se o custo operacional. Já no governo Temer, a companhia muda radicalmente, né? Tiveram várias mudanças que possibilitaram a reestruturação da Petrobras, como por exemplo a lei das estatais, que garantiu que o critério para indicação da governança não seria um critério partidário ou político, mas sim por questões técnicas. E além disso, a Petrobras passou a adotar a política de paridade de preços internacionais, a PPI, que foi uma política criticada por muitos economistas, né, por não blindar as variações do Brent, que é volátil como qualquer outra commodity. Porém, a PPI de fato internalizou esses custos dolarizados que a Petrobras tinha e que não foram contemplados na política de preços do governo Dilma. E aí, repito, podemos discutir se a PPI era a política correta, porém, na época foi a solução encontrada para resolver esse descasamento deixado pela Dilma. Para vocês terem uma ideia, a Petrobras na época da Dilma estava vendendo gasolina abaixo do Brent. Foi a única vez na história da companhia que isso aconteceu. Então sim, o cenário estava caótico. E no fim, fato é que a PPI, junto com várias vendas que a Petrobras realizou no período, conseguiu reestruturar a situação financeira da companhia. E essas mudanças, a PPI, a lei das estatais, acabaram se mantendo no governo Bolsonaro. E o resultado da companhia ficou então muito atrelado à movimentação do mercado internacional. E aí lembrando, volatilidade é para cima, mas também é para baixo. Se o preço do Brent sobe, ajuda o resultado da Petrobras, mas se ele cai, o resultado piora. Em 2020, com a Covid, por exemplo, o preço do Brent derreteu, o que afetou os preços negociados pela companhia e o resultado da empresa. Ela continuou tendo lucro, mas teve uma queda de mais de 80% versus 2019. Já em 2021 e 2022, foi uma festa. O preço do Brent se recuperou, alcançou a máxima histórica. E como a Petrobras estava seguindo a PPI e estava com uma gestão capaz, isso se refletiu nos ganhos. Então a empresa teve lucro recorde, distribuição de dividendo recorde. E o próprio Estado acabou ganhando muita grana com isso. Só que vale comentar que isso não foi uma característica única da Petrobras.
né? Quando você vai olhar para o mercado de petróleo de forma geral, as empresas estavam tendo lucro recordes. Por quê? Porque o Brent estava no preço máximo. E isso é uma característica de qualquer empresa de commodity. O resultado dela vai acompanhar o preço da commodity que ela negocia. Quando lembram que existe um motivo para a Petrobras ser tão descontada? Com as eleições. Que surge o Lula com um discurso contra a PPI, contra o lucro da companhia, contra os dividendos da Petrobras. Parte do mercado olhou para esse discurso do Lula como um discurso eleitoreiro, né? Não levaram muito a sério, acharam que as mudanças estruturais feitas no governo Temer seriam mantidas, que a lei das estatais não seria mexida, mas a outra parte viu a realidade, né? Que existia um risco real da Petrobras voltar a ter uma função política. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. E é esse o caminho que vem sendo traçado. A lei das estatais foi flexibilizada e o novo presidente da Petrobras, pela lei das estatais original, não poderia cumprir essa função. Além disso, a política de preços mudou. Dia 16 de maio foi anunciado o fim da PPI. Eu fiz um TikTok comentando sobre, inclusive. E de acordo com o presidente da companhia, essa nova política ainda olharia para o mercado internacional, mas usaria um filtro para evitar possíveis choques. E seriam usadas duas métricas principais para referência. A primeira seria o custo alternativo do cliente, que é basicamente falar que eles vão olhar para o preço interno, né? Eles olhariam para as principais alternativas de suprimentos, sejam de fornecedores do mesmo produto ou de produtos substitutos, ou seja, eles vão olhar para o preço interno de gasolina, diesel e similares para precificação. Se eles quiserem considerar o preço do etanol, eles podem. E eles também levariam em consideração um valor marginal da Petrobras, que seria olhando um custo de oportunidade considerando o preço internacional. Então, assim, esse é o discurso. O que ele significa na prática? Que agora eles vão olhar não só para o preço internacional, mas também para o preço doméstico. Ou seja, se eles quisessem, eles poderiam continuar obedecendo a PPI. Tanto que quando esse anúncio foi feito, o reajuste anunciado foi dentro da PPI. Mas agora tem o plus, que eles podem olhar somente para o mercado doméstico se eles quiserem. E aí eu te pergunto, considerando o discurso que o próprio presidente da Petrobras já teve algumas vezes, né, criticando os lucros exorbitantes da Petrobras, criticando a PPI, considerando a visão desse novo governo, vocês acham que eles vão olhar para o preço do mercado interno para ter uma nova justificativa para o aumento, se eles quiserem? Óbvio que não. Na prática, o que eu imagino que vai acontecer é que eles vão olhar para o mercado internacional quando o Brent estiver caindo, e quando isso não acontecer, quando o Brent se valorizar, eles vão ter o mercado doméstico como desculpa para manter ou abaixar os preços se quiserem. E nessa brincadeira, se isso realmente acontecer, a companhia pode ser muito prejudicada. Né? Por mais que no Brasil a gente seja autossuficiente na extração de petróleo, a gente não é autossuficiente no refino. A gente precisa importar petróleo refinado, a gente precisa importar para o blend. Cerca de 30% da gasolina e do diesel consumidos no Brasil são importados. Então o meu medo é a gente reviver o governo Dilma, da gente exportar o petróleo cru, importar o petróleo refinado e acabar vendendo esse petróleo por um preço mais baixo que o preço internacional. E nessa diferença, nessa defasagem, os custos não compensarem. E sim, atualmente a defasagem está muito alta. Vou falar mais sobre isso no fim do vídeo. Porém, quando a nova política de preços foi anunciada, o Brent estava em queda. Então demorou para os preços da Petrobras se descolarem dos preços internacionais. Quando as coisas começam a apertar? No final de junho para cá. Porque o Brent começa a subir e essa diferença dos preços da Petrobras com os preços internacionais aumenta, né? A defasagem aumenta. É por isso que do fim de junho para cá começaram a ter várias notícias sobre a defasagem do preço da Petrobras. E agora a gasolina está com uma defasagem de mais de 20% e o diesel de quase 30%. E como a nova regra de precificação abre esse espaço, né, para eles usarem a referência que eles quiserem, a gente não sabe até quando essa defasagem vai durar. E sim, isso preocupa. E foi no meio de toda essa zona que a Petrobras anunciou uma nova política de dividendos e anunciou o resultado do segundo trimestre, que veio uma porcaria. E aí, explicando primeiro a nova política de dividendos. No dia 28 de julho, a Petrobras anunciou uma nova política de remuneração dos acionistas, incluindo possibilidade de recompra das ações pela companhia e reduzindo o percentual de dividendos a serem distribuídos. Agora, o pagamento continuará sendo feito de forma trimestral, aplicado sobre o fluxo de caixa livre, mas o percentual caiu de 60% para 45%. E a queda já era esperada, em parte por essa questão da nova política de preços, da defasagem, né, tudo isso,
mas em parte porque a Petrobras pagava um percentual muito acima quando comparado ao resto do mercado e comparado aos concorrentes. Então sim, com certeza a defasagem e a nova política de preços acabaram impactando nessa decisão, porém mesmo se a PPI tivesse sido mantida, eu imagino que esse percentual teria sido reajustado para baixo para se equiparar com os concorrentes do mercado, que atualmente pagam entre 30% e 35% em média. Então só para vocês entenderem tudo que estava sendo discutido para chegar nessa decisão. Teve a defasagem, teve a nova política, mas também teve essa questão de se equiparar com o resto do mercado. E sobre o resultado do segundo trimestre, foi um resultado pavoroso, de fato, né? Uma queda de 50% do lucro líquido versus o segundo trimestre de 2022, mas ele não está ligado com a defasagem por uma questão temporal. O que impactou, de fato, o lucro da companhia foi a queda do Brent. Ele também caiu quase 50% quando comparado o segundo trimestre de 2023 versus o segundo trimestre de 2022. E repito mais uma vez, segundo trimestre, estamos falando do resultado de abril, maio e junho. A Petrobras só anunciou o fim da PPI no dia 16 de maio e demorou para os preços se descolarem, porque o Brent estava caindo. A defasagem só começa a aumentar no final de junho. As notícias sobre defasagem que vocês estão vendo agora é referente ao terceiro trimestre. E aí, deixando claro, eu não estou duvidando da capacidade da defasagem e ferrar com a Petrobras, não estou duvidando disso. Eu acho que o governo Dilma é um grande exemplo disso, inclusive. Falei sobre isso já no vídeo. Porém, falando do resultado do segundo trimestre, não é isso que explica a queda do lucro, é realmente o movimento do Brent. É importante entender que são coisas diferentes. E sim, se o Brent continuar subindo e se a Petrobras não repassar isso no preço, ou seja, se os custos inflarem, mas o preço da Petrobras não acompanhar, o resultado dos próximos trimestres vão vir prejudicados, óbvio. No momento que eu gravo esse vídeo, a defasagem já passou dos 20%. Ou seja, o custo já está aumentando, mas ela não está repassando isso no preço. E as refinarias da Petrobras já estão com taxa de utilização máxima, ou seja, ela está importando. Essa diferença está vindo no custo, está pressionando o resultado. E aí, eu sei que vai ter uma pessoa que vai perguntar: Mariana, eu quero investir em petróleo no Brasil, mas eu não quero me expor à Petrobras, eu não quero me expor ao risco político da Petrobras. Eu posso comprar outra empresa do mercado? Faz sentido? E você tem que tomar muito cuidado. Pensa comigo, se a Petrobras cobrar mais barato, por mais que isso impacte a saúde financeira da empresa, os clientes, os consumidores, vão dar preferência ao produto dela. E as demais empresas do mercado que não contam com o suporte do Estado para conseguir operar, mesmo endividadas, não vão conseguir competir, porque elas têm que fazer o reajuste para operar. Então, no fim, se isso tudo continuar da forma que está acontecendo, tem chance da Petrobras pegar market share. E eu sei que você está pensando, quando uma empresa cresce no mercado, pega mais market share, ela pega mais clientes, mais consumidores, vende mais, acaba lucrando mais. Só que isso só acontece, o ganho de market share só é positivo para a companhia, para o resultado financeiro da companhia, se o preço do produto que ela está vendendo se igualar ao custo marginal. E que é o custo marginal? É o ganho no custo total ao produzir-se mais uma unidade. Se o preço for menor que isso, for menor que esse custo marginal, então o ganho de market share não vai se traduzir em lucro, porque esse cliente, essa venda, está entrando como custo. E esse não é o caso da Petrobras ainda. Teoricamente, essa nova política de preços promete evitar isso, mas foi algo observado no governo Dilma. No governo Dilma, a Petrobras queimava a caixa e se endividava para conseguir vender. Isso é completamente antinatural, não tem como qualquer empresa competir com isso. A Petrobras só conseguiu ser assim no governo Dilma porque a União estava ajudando ela. Então sim, os competidores diretos da Petrobras provavelmente serão prejudicados se a gente chegar a isso, ainda não chegou, mas se chegar serão prejudicados. E os produtos substitutos também. Isso também foi uma coisa observada no governo Dilma. Se a gasolina está muito barata, então ninguém vai querer comprar álcool, por exemplo. O objetivo do vídeo foi esse, explicar as mudanças da Petrobras nesse novo governo, sobre nova política de preços, sobre política de dividendos, sobre a defasagem, como isso estaria relacionado ao resultado do segundo trimestre, como isso poderia impactar os resultados futuros da companhia, como poderia impactar o setor. Se você gostou do vídeo, já se inscreve, já curte, já comenta e até o próximo vídeo.